no mês da família. E hoje, como antes, nós iremos falar a respeito da família. Sejam muito bem-vindos, que Deus esteja falando no seu coração e te dando palavras que façam com que você seja feliz, pleno com a sua família. É isso que eu desejo. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Enquanto você encontra, nós temos falado a respeito do propósito da família. A família, ela foi criada por Deus para um propósito. E é o que nós temos falado a respeito desse propósito da família. A pastora ministrou essa importância da bênção, mostrou para nós essas fases críticas da vida, nos mostrou como que abençoar e liberar para prosperar. Então, a família é esse lugar de lançamento para o destino. É o lugar onde somos liberados para viver plenamente a nossa vida. Só que, infelizmente, no local onde somos liberados para viver plenamente, às vezes é o lugar que nos trava. E eu falei isso lá no primeiro domingo, a respeito de José, que ele falou, eu quero esquecer, quando nasceu o primeiro filho, ele falou, eu quero esquecer a casa do meu pai. Aí eu trouxe para vocês que como que alguém que quer viver plenamente, fala, eu quero esquecer o lugar da onde é a minha origem, da onde eu saí. Como que você vira e fala, eu quero superar a casa do meu pai, que é o lugar que te treina, é o lugar que te prepara, é o lugar que te ministra, que te ensina. Aí você diz, eu quero esquecer isso tudo e quero superar a casa do meu pai. Infelizmente, existem muitos filhos que vivem para superar a casa do pai, para dizer, olha, eu preciso esquecer, eu preciso me curar do que foi a minha família. Isso é triste, é um dado triste. Hoje, nós vamos falar de algo que, meu irmão, me encanta. Eu quero anunciar o tema, mas eu fiquei até meio assim de anunciar antes de ler o texto, porque poderia gerar em você que eu estou tentando forçar a barra, mas não. O tema é totalmente encontrado no texto bíblico que vamos ler. Nós vamos falar sobre o amor de Deus na família. O amor a Deus, perdão, na família. Eu vou falar de você, na sua família, encontrar ferramentas, estímulo de amar ao Senhor. Amém? Não é forçar na barra. Olha o texto comigo. Deuteronômio, capítulo 6, é o 5º livro da Bíblia, verso 1. Diz assim, são estes os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos de seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que hoje lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Sempre há promessa de prolongar a vida para aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Isso aí, quer encurtar a vida, segue esse conselho do avesso. Descumpre os mandamentos do Senhor. Aliás, descumprir é morrer, porque o pecado mata. 3. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir todos esses mandamentos para que tudo lhe corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Olha agora, escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também devem amarrá-las como sinal na tua mão, e lhes serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês na terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó,
que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. Quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fala no nosso coração, Pai, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Que texto é esse? Por que nesse texto? Por que esse tema? Você já viu. Essa palavra estará no seu coração, você a inculcarás aos teus filhos. Ponto. Só aí nós já encontramos nosso tema. Mas o que está acontecendo aqui? O povo de Israel está prestes a entrar na terra. Eles estão naquele momento naquele momento antes do grande acontecimento, daquilo que todo mundo esperava. Todo mundo esperava que aquele deserto acabasse, que aqueles 40 anos rodando em círculo, andando num lugar difícil, chegasse ao fim. Foi para isso que eles saíram. Eles saíram para fazer um caminho reto, para andar em direção à terra que Deus tinha para eles, e de repente eles se pegam num tratamento que durou 40 anos. Talvez alguém se identifique aqui, e talvez a sua vida esteja assim, você já está num tratamento, mas que dura. Sabe, tem pessoas que eu encontro, elas estão no mesmo lugar. Já teve essa sensação? A pessoa fala assim, não tem nada novo. Impossível não ter nada novo acontecendo na sua vida. Impossível Deus não estar mudando outra área da sua vida. Impossível a sua vida não estar sendo pontuada alguma coisa diferente do que há um ano atrás. Impossível. A coisa mais sem sentido falar para alguém é: você não é mais o mesmo. Poxa, você mudou. As pessoas amadurecem, elas passam por experiências, elas têm as suas histórias com Deus que molda quem elas são, então elas não ficam a mesma. As pessoas que ficam as mesmas são pessoas que estão girando em círculo. Quem anda com Deus no propósito que Deus estabeleceu, aquele deserto não era o propósito de Deus, era a terra que manava leite e mel. Então o que Deus tem cuidado? Ele cria um quinto livro, essa inspiração, essa experiência chamada Deuteronômio, é o momento onde Moisés para a nação para dizer: olha, vamos relembrar, vamos rever os mandamentos do Senhor, vamos compreender o que Deus falou conosco nesses anos, porque vocês estão prestes a entrar. Agora vai acontecer uma mudança e vocês precisam de instrução. Eu sou a favor desse princípio. Eu não acredito que as pessoas devam serem orientadas a serem pais pela vida. A vida orienta, a vida ensina. Eu não acredito nisso. Eu acredito no poder daquela educação que vem antes. Eu acredito no poder, por isso que nós iremos ensinar às nossas crianças o segredo. É um curso nosso sobre dinheiro para criança. Você está aí, você veio. Por isso que nós educamos pais para a chegada dos bebês. Por isso que nós educamos jovens para o casamento. Ou nós deixamos com que eles aprendam a vida pela vida? Eles vão tirar conclusões. O que acontece? Esse povo está treinado, todo dia de manhã tem pãozinho para eles. Lembra do tal do maná? De tarde, eles estão acostumados com uma codorna voando e caindo no prato deles. Eles estão acostumados com carne provida, eles estão acostumados com pão provido. Aí eles iriam entrar na terra e falar assim, de manhã: cadê o pão? Deus está ensinando para eles o seguinte: agora vai mudar. Antes vocês só esperavam e a bênção vinha. Agora vocês irão fabricar. E enquanto vocês produzem, vocês plantam, vocês regam, vocês cultivam e colhem, eu estarei abençoando esse processo. Não vai ser mais somente o céu fazendo. Agora nós vamos trabalhar em linha. Vocês farão e eu farei junto com vocês. Deus garante a colheita e isso é a bênção do Senhor. Só que está mudando. A referência do povo está mudando. Não é mais um ambiente desértico, não é mais um trajeto. Talvez o povo diria: para que confiar em Deus nesse contexto? Nós não temos mais aquelas dificuldades, não tem mais o perigo do deserto, não tem mais... Eu não preciso ficar pensando, será que Deus... Será que ele vai
prover amanhã de manhã, eu não preciso mais contar com Ele. Eu produzi, eu tenho o suficiente para viver. Para que eu preciso da bênção de Deus? Deus está falando o seguinte: estou instruindo vocês porque vocês vão mudar o contexto. Vai ficar mais fácil me esquecer. Vai ficar mais fácil porque de manhã você vai levantar para produzir para você. Será que você vai me lembrar de mim quando você estiver indo para a sua produção? Vai ficar difícil porque no final do dia você vai chegar com o resultado do seu trabalho. Será que você vai dizer: o meu braço me livrou? O meu braço me trouxe provisão? O meu emprego, aquilo que eu tenho, a minha estabilidade me sustém? Será que você vai viver independente de mim? O que Deus começa a colocar? E Ele vai dizer depois para esse povo. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho um receio que vocês se esqueçam de mim. E depois Ele vai virar para o povo e vai falar: eu tenho saudade de você lá no deserto. Sabe por quê? Tem alguns que estão dizendo aqui assim: pastor, Deus tem cuidado de mim, mas está difícil. Vou te falar, é melhor que você aprenda a transicionar, porque se você for, preste atenção, para uma outra condição de vida, Deus irá se encarregar em te tacar de novo no deserto, porque o teu coração só recebe instrução para o deserto. Você não consegue ser livre das circunstâncias, você não consegue se ver num ambiente folgado e em paz, você só precisa de luta, de guerra. Você já viu quanto crente fala de coisa ruim? Você já viu tanto quanto de música cristã é sobre desgraça, sobre luta, sobre prova? Nós vivemos uma mentalidade que se não nos arruinar, nós não seremos fiéis a Deus. Se teremos abastança, nós vamos nos afastar. Que se conseguimos um emprego melhor e Deus será colocado por último. Olha a instrução do Senhor. Olha o que Deus está ensinando aqui. Deus está dizendo: eu quero ensinar vocês a não me esquecer. Eu quero ensinar vocês, eu não me refiro, você é mais inteligente que isso, eu não me refiro à amnésia de Deus. Ih! Chegou meio-dia e você fala: gente, Deus existe. Tinha esquecido. Olha, minha mente anda tão avoada. Igual eu esqueço as minhas senhas, eu esqueci que Deus existe. Pode acontecer, mas não é esse esquecimento. É um relaxamento, é um deixar de lado, é começar a pegar o cuidado ao Senhor e falar: isso é último, isso é secundário, eu vou fazer a minha vida, eu vou agir, porque se eu não trabalhar, não vem, se eu não trabalhar, não tem, se eu não trabalhar, quem vai prover o pão? Então deixa eu ir trabalhar, deixa eu pensar a minha vida, eu tenho que fazer, e Deus vai ficando. E Deus vai ficando. Então deixa eu te fazer uma pergunta e eu inicio aqui minha mensagem. Como você tem feito? Qual é? Como a forma, a maneira. Como você tem zelado por este mandamento de amar a Deus? Você vai ter que se achar. Sabe por quê? Senão você vai ter que descobrir que você não tem feito nada. Lamentável, é o grande mandamento, é o maior mandamento, é o primeiro, é o grande. Esse mandamento, ele fornece sustentabilidade para todos os outros, disse Jesus. Você não cumpre nada se você não cumpre esse. Essa é a grande realidade e a triste realidade. Se eu não amo a Deus acima de tudo, eu não amo o meu próximo. É o texto bíblico quem afirma, não sou eu. Se eu não amar a Deus com tudo, eu não cuido da minha família como eu devo. Se eu não amar a Deus com tudo, eu não sou santo como eu devo. Se eu não amar a Deus com tudo, eu não vou cuidar da igreja como eu devo. O amor a Deus é a base de tudo e vem antes de tudo, e é por meio dele que nós construímos tudo. O que está acontecendo aqui? Se você hoje, através das coisas que vamos ver, você não encontrar, você vai ter que falar assim: pastor, pontualidade, nós estamos falando de prática, tá? Não vamos filosofar, não. Nós estamos falando o seguinte: o que você faz diariamente? Pastor, diariamente eu acordo, eu não ponho o pé sem falar: Deus, eu te amo, a minha vida é tua. Sem que eu entregue a minha vida, você tem que encontrar, não estou falando padrão. Pastor, eu não posso fazer isso. Eu levanto e enquanto eu tomo um café, eu oro a Deus. Não estou falando de padrão. Não tem padrão aqui assim, tem o seu momento. Eu estou te falando para você se encontrar. Olhe para a sua rotina, olhe para os seus hábitos, olhe para o seu dia a dia e responda o seguinte: é verdade que você ama Deus?
Então como é que você vai dizer que você vive o restante da Bíblia? Não tem Bíblia, acabou a Bíblia aí. Esse mandamento, ele é estranho, porque ele pega e fala assim, tá, você não consegue viver todo o restante. Com base nisso, eu te respondo, você não vive o restante. Jesus falou isso em Mateus 22, 36 e 37. Se você não viveu o grande primeiro, você não vive os demais. Agora, presta atenção, o povo de Israel, ouvindo de Deus que eles não podiam esquecer a Deus quando entrasse na realidade que Deus falou que entrariam, eles sairiam do deserto, entrariam na terra, a bênção de Deus, o maná, a terra que mana leite e mana mel, agora eles estão indo para lá. Aí ele diz, vocês não me esqueçam quando entrarem, vocês não me esqueçam quando comerem do melhor, vocês não me esqueçam quando entrarem em suas casas. Meu irmão, e tudo isso aconteceu. Quando tinham fartura, se afastavam. Quando entraram em suas casas, quando eles voltam de um tempo de cativeiro, eles foram punidos. Diz a Bíblia que eles constroem suas casas primeiros, eles se enganjam, eles cortam árvores, eles pegam as madeiras, eles vão e tem todo um trabalho para edificar primeiro a sua casa, e Deus levanta o profeta Ageu para fazer 2 profecias. 2. O cara faz, levanta e some. Para dizer o seguinte, como é que é? A minha casa está jogada e a de vocês está sendo construída. Então deixa eu dar um segredo para vocês. Vocês porão o seu salário num saco e esse saco será furado. Vocês tentarão plantar, mas eu vou permitir que essa colheita não nasça. E quando vocês pegarem, eu vou soprar e não vai haver mais colheita e vocês terão que passar por apertos, porque Deus sempre estava lidando com aquele povo de acordo com a linguagem do coração deles. Era um coração que não se dobra. Você está falando, Deus, por que o Senhor não faz parece tanta miragem em mim? Mira em outro. Você só tem um filho. E Deus está tentando te falar, teu coração não muda. Você parece melhorar, mas o teu coração não reage. Você não é outra pessoa. Eu tento fazer por você, eu tento te levar para outro lugar, eu tento trabalhar você e você fica o tempo todo em você mesmo. Por isso que eu tenho que espalhar aquilo que você planta e colhe. Então, qual é a sua estratégia? Sabe o que é interessante? Eu vou falar de coisas aqui agora e eu quero que você viaje comigo. O povo de Israel recebeu conselhos. Eu queria que projetasse aqui uma imagem para vocês verem. Preste atenção. Qual é o conselho? Eles receberam o seguinte conselho lá no verso 8. Você pode acompanhar comigo a leitura? Diz assim, vocês também devem amarrá-la como sinal na sua mão. E elas serão por frontal entre os seus olhos. Vocês as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso aqui é um homem judeu. Uma foto real. Você está observando alguma coisa estranha, diferente? Isso aqui é um filactério, que Jesus vai falar, daqui a pouco nós leremos. Mas nada mais é do que 2 caixinhas. Observa comigo essa foto. 2 caixinhas. Ali dentro vem contendo o seguinte mandamento. Escute, ó Israel. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Quando um homem judeu vai orar, ele põe isso aí. Os filactérios, ele amarra. Está aqui, ó, no braço esquerdo, descendo até a mão. Olha lá, está lá na testa, porque porás como frontal entre os seus olhos. E desce várias cordinhas. Ficou com essa imagem na cabeça? Eles arrumaram uma forma prática de falar assim, eu tenho que me lembrar do que foi dito. Quem já ouviu falar de mezuzá? A mezuzá é também um pacotinho que você coloca, que o judeu coloca até hoje. Você vai na casa de um judeu, você vai encontrar no umbral da porta dele, ali, ó, no caixonete, para ficar melhor, uma caixinha. Ele vai passar, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí você fala assim, está ensinando religião judaica, está judaizando a igreja. Meu irmão, quem me dera você fosse tão zeloso assim. É exagerado? Não era assim. A forma primitiva você viu, não tem caixinha de couro de um animal específico. Não tem isso. Tem que ser longo até a mão. Não. Deus não pediu. Por exemplo, qual é a mão que deve colocar? Eles colocaram do lado esquerdo. Por quê? Porque é perto do coração.
para dizer: eu carrego no meu coração e na minha mente a seguinte consciência: eu amo a Deus com todo o meu ser, eu amo a Deus com tudo. Aí você vai falar assim: ah, pastor, agora a gente vai ter que então colocar adesivo gospel no umbral da porta, ou eu vou ter que andar com uma caixinha preta. Quando eu for orar, eu vou pendurar uma caixinha preta na testa e na mão. Quem me dera. Porque nós não estamos falando de forma. Nós não estamos falando de forma. Nós estamos falando de essência. Eles deram uma forma prática para aquilo que Deus escreveu. Sabe o que acontece com a gente? Você talvez aí não vai encontrar. E eu vou te fazer a pergunta de novo. Como você tem zelado por este mandamento de amar a Deus? O que você tem feito de prático? De real, de palpável? Eu dou um primeiro dia ao Senhor. Eu dou uma noite de sono a Deus. Sei lá, alguma coisa. Você tem que encontrar. Eu não faço uma atividade sem que eu falo: vem fazer comigo, Deus. Você tem que encontrar. Sabe por quê? É fácil a gente olhar para tudo isso e falar assim: que fanatismo, que ridículo, que desnecessário. Para que isso? Olha que coisa feia, uma caixinha na testa. É difícil você olhar para você e falar assim: mas e eu? O que faço para ter a palavra em mim? Porque Deus orientou que a palavra estivesse na nossa vida. Deus orientou que a palavra fosse central, que os mandamentos estivessem nos rodeando. Nem Bíblia nós lemos. Eu prefiro um judeu com uma caixinha amarrada na testa e na mão. 13 anos. 13 anos o menino começa a responder por si. E aí ele começa, faz um ritual com ele de passagem, explicando para ele que ele agora é um homem. Não é como nós. 15 anos a gente está falando para o menino: você é um homem. 18 anos está falando que é um homem. O judeu com 13, ele já tem responsabilidade. O judeu com 13 já ora com isso na testa. Já ama o Senhor, já decorou os mandamentos e recita mandamentos no seu bar mitzvah, na sua festa de passagem. Aí o que nós temos? Nós temos uma cultura atrasada. Nós temos uma realidade que não demonstra amor a Deus. Nós temos uma cultura distante de Deus. Nós temos uma casa onde a palavra não é rodeada, onde seu filho aprendeu a gostar de outras músicas. Quando você sabe que o seu filho parte do caminho de um pecador para alguém que tem que receber redenção, aí você fala assim: mas ele que gosta. Meu irmão, apresente para o seu filho aquilo que presta. Nem para facilitar o caminho da redenção você tem servido. Nem para facilitar a consciência de pecador que o seu filho é, que ele vai precisar compreender, você tem servido. Aí nós vamos olhar para um judeu enfiando uma caixinha na testa e no braço esquerdo do filho e vamos falar assim: que fanatismo, que religiosidade, que loucura, que coisa estranha. Mas se nós fizéssemos alguma coisa parecida. Seu filho tem Bíblia? O seu filho vem para a igreja e você ensina a consciência do louvor na hora do culto? Seu filho tem boneco caro? Seu filho tem algum brinquedo caro? Volta a pergunta: seu filho tem Bíblia? A gente precisa repensar a verdade da Bíblia para nós. Ela é verdadeira, ela é genuína, ela é autoridade, ela diz o que tem que ser. Eles criaram estratégias. Nós não vamos esquecer do Senhor, porque nós vamos ter o trabalho de que quando formos orar, eu vou amarrar uma coisa de couro, indo até a minha mão, mas vai estar perto do meu coração. Eles deram um jeito, eles melhoraram, eles elaboraram, vai estar na minha testa, vai estar na minha testa. Eu quero, e esse mandamento vai estar na minha porta, porque eu não quero cair na loucura de me esquecer de Deus. E, meu irmão, diante disso tudo, eles esqueceram de Deus. É tão importante o lembrar. Olha só como é que são as coisas. A gente fica espiritualizando, mas nós precisamos entender a importância do lembrar.
Imagina que todas as vezes que você passa pela sua porta, é isso que o texto está trazendo. Lembre, lembre, lembre. É um texto de lembranças. Eu expliquei a vocês o porquê que Deuteronômio foi escrito. Então imagina que todo momento que você passar para entrar na sua casa, você faz aquilo. Você vai lembrar, portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você volta. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Meu irmão, qual foi o último versículo que você lembrou, que você gravou, que você meditou? Puxa aí na memória, vai. Você lembra? Toda hora que o cara vai orar, toda hora que ele entra e que ele sai. As suas conversas, ele fala, fale da palavra no caminho. Fale sentado, fale deitado. Poxa, fulano só fala de Bíblia. Poxa, o tempo todo o cara só quer falar de Bíblia. Se faça a pergunta, quem te cobra isso? Fala de Bíblia? Pedro vai vir e fala assim, por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar este tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus me revelou. Mas, de minha partida, me esforçarei ao máximo para sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Gente, lembrança. Pedro está falando, a minha mensagem para vocês é para que vocês se lembrem, se recordem, tragam à mente, ressuscite, traga, reavive a memória. Agora, o que nós temos? Nós temos um ambiente despulgado de Deus, um ambiente onde Deus não é presente, onde Deus não é o louvor, onde Deus não é a palavra da casa, onde Deus não é o assunto da casa, e o teu filho ouve de louvor, adoração em igreja. Muitos filhos de crente ouvem os assuntos da fé somente da igreja. Os pais dizem, eu estou doido para fazer um culto para homens, porque vocês dizem que as mulheres têm que ser submissas. Você entende o que você puxa para você quando pede submissão? Você puxa um propósito, você diz, ela deve me seguir porque eu sei para onde ir. Tem homens aqui desorientados de si, quem dirá orientando o outro. Tem homens aqui que não têm certeza da sua fé e querem casar. Tem família, querem ter filhos. Não tem certeza do que crê, não tem certeza do que a fé faz por ele. Ele ainda quer ter algo para replicar no outro. Meu irmão, a responsabilidade é altíssima. O Senhor está nos chamando para amá-lo. Você entende isso? Outro verso, a NVT, diz assim do verso 7, repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver para se deitar e quando se levantar. Fala da Bíblia, fala a Bíblia nos lábios. Quem diria, né? Um texto prático que eles tomaram uma forma para praticar na vida, no dia a dia. Não é uma coisa que a gente jogou para alegoria, jogou para... você tem que tomar um textozinho da palavra, o que o Espírito Santo iluminar. Não, você tem que olhar e falar o que eu sou cobrado. O que eu sou cobrado, deixa eu lembrar do que eu sou cobrado. Eu sou cobrado de amar o Senhor e eu não tenho amado a Ele. Deixa eu me ajustar porque eu não estou em Deus. Isso vai me custar. A minha vida de oração é fraca. A minha vida de propósito de ministério é fraca. Deixa eu ir para o YouTube, tomar vergonha na minha cara, porque pelo menos ir no YouTube e ver a mensagem. Deixa eu, quando eu chegar na igreja, abrir a Bíblia e ficar interessado no assunto. Eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus me chamou para amá-lo. Essas palavras estarão no teu coração. Deus não chamou a gente para fazer coisas vazias, sem vida, externas. Ele falou, crie modos práticos, porque isso estará no teu coração. Meu irmão, não é força. Não é falar, a partir de hoje, vou procurar essa igreja que vende por 1.500, vou comprar uma mesa para mim, vou botar o Senhor teu Deus lá na porta, presa. Meu irmão, que você ponha. O que teria de mais nisso? Está judaizando. Meu irmão, pior do que ficar
idólatra desse mundo, pior do que o escudo do teu time está na tua parede, mas tu não tem um versículo bíblico. Eu prefiro que seja o versículo bíblico no teu umbral, numa mezuzá, com um monte de palavras, escrito o nome de Deus na mezuzá. Eu prefiro que fosse isso. Eu prefiro que o símbolo na tua casa que reinasse, que lembrasse, que fizesse lembrar, fosse judaico. Porque pelo menos eles fizeram alguma coisa com o mandamento, mas também ficar aqui, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas que forma prática você ama a Deus? Você adora a Deus, você chama a sua esposa e fala, vamos para a igreja. Você chama a sua esposa e fala, vamos para o culto, porque nós amamos a Deus, nós servimos a um Deus, nós temos respeito a esse Deus, a presença desse Deus, o servo que vai pregar a palavra de Deus. Eu amo a Deus e eu vou levar minha Bíblia e eu vou ler a Bíblia. E se eu tiver que me arrepender, eu vou procurar discipulado, porque é assim que a minha igreja trabalha. É essa a sua vida? Essa é a sua rotina? Seus filhos sabem cantar tudo do Baby Shark, e não sei o quê, e não sei das quantas, e músicas irritantes, e músicas que não levam para lugar nenhum, mas não sabe recitar um verso da palavra. Dói demais, meus irmãos, minha coluna enquanto a gente faz o louvor. Muito, você não tem noção de quanto. Mas eu falo o tempo todo para Jesus e para o Felipe. Você está louvando a Jesus, filho. Filho. Louva Jesus, louva. Ele levanta a mão, pastor, é bonitinho. Vocês já falaram isso. Sabe o que é isso? Felipe, você está louvando a Jesus. Olha aqui, olha. Louva Jesus, filho. Aí ele faz assim. É a consciência dele, ele é um bebê. É pedir demais que ele grite talvez glória a Deus. Mas eu tenho que ficar insistindo. Porque senão meu filho vai vir para a igreja brincar. Quando chegar na fase da adolescência, a gente vai falar que o inimigo está nos atacando. E eu vou perder meu filho. Eu quero chegar primeiro. Eu não quero chegar por último. E eu não quero depois ser pai de campanha de oração de igreja, porque o filho está por aí aprontando. Eu quero chegar primeiro, meu irmão. Na educação dele eu quero ser intencional e não reativo. Eu quero ser intencional e não reativo. Eu vou repetir isso. Eu quero ser intencional e não reativo. Eu não quero ver ele fazendo errado para depois falar, agora eu tenho que... Não, eu quero chegar primeiro. Teu filho ama a Deus? Teu filho ama a Deus? Primeiro estará no teu coração, diz o texto. Sabe o que acontecia com esse povo? Eles deram um jeito de replicar na prática o amor a Deus. Mas o texto diz, estará no teu coração. O problema todo foi que Jesus nos alertou da raça mais zelosa deles, os fariseus. Sabe o que eles faziam? Foi porque eu mostrei a vocês. Porque Jesus fala assim, pois alargam os filactérios. O cara para passar de santarrão, lembra? A fitinha está aqui, mas ela desce. O cara fala, meu irmão, vou até o pé, para mostrar que eu amo a Deus. A do braço parecia que bate-bola. Tanto pano, tanto fita. Jesus falou, anda todo fitado. Ele diz, o problema é que eles não cumprem. Jesus não está, o texto não nos dá uma aparência de sabedoria, de obediência. O texto nos fala, é preciso que a palavra entre no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você pai, você mãe, a nossa fé, ela é familiar. Queira você ou não, tentem destruir ou não, vivam vocês na cultura do Brasil, vivam vocês numa cultura ocidental, o problema é seu. Se você não entendeu ainda, o nosso Deus, ele fala para famílias, ele vira, vai falar sobre o Espírito Santo. Pedro está lá no momento cheio do Espírito Santo. Que momento é esse? Aí é o ensino de Pedro. Isso aqui que vocês estão vendo é para vocês, para os seus filhos e para todos quanto Deus chamar. Ele não está falando, ganhe o mundo, deixe seu filho se perder. Ele está falando, não, o Espírito Santo é para os seus filhos. Quando foi profetizado Joel, ele fala, os vossos jovens, os vossos filhos, eles terão visão, eles vão profetizar. Sempre a nossa fé é uma fé familiar. Ele diz, se você não cuida dos seus, é pior que o ímpio, negou a fé. 1 Timóteo 5,8. A nossa fé, ela é familiar. Ela é voltada para dentro. Ela é voltada para resolver quem está perto. É uma fé que visa, sim,
alcançar os que estão próximos a nós. Crie o seu filho no Senhor. Um texto tão elevado do Novo Testamento como Efésios vai parar para falar de todas as regiões celestiais. Ele desce na terra para falar: pais, criem seus filhos no Senhor. É o teu mandamento, meu irmão. Tu vai ter que dar conta dele. Porque você já falou que o filho deve honrar o pai. Mas é injusto. Ele deve te destacar, porque isso é honra, é colocar num lugar de destaque. Ele te destaca e você não cumpre o seu papel, que é criá-lo no Senhor. É injusto. É injusto a Bíblia dizer: ouça seu pai, e o pai é um tolo. É injusto. É destrutivo. Como é que eu falo? Dê ouvidos para alguém que não tem o que falar. Dê ouvidos para alguém perdido. Tem algum pai, alguma mãe me ouvindo? Você precisa se livrar da hipocrisia, da aparência de obediência. Sabe por quê? Porque a palavra deveria estar no coração. Aí, olha agora porque a tua educação em Deus talvez não esteja funcionando. Aí, depois que ela entrou em você, ele diz assim: agora inculca, coloca dentro. É isso mesmo. Ponha no teu filho aquilo que está no teu coração. Pegou, hein? Você deve pôr no seu filho aquilo que está dentro de você. Aí você diz: pastor, mais vazio do que eu. Eu ainda não sei meu chamado em Deus, eu tenho que orientar o chamado do meu filho. Meu irmão, eu me sentia ridículo. Uma das lições, eu amo Paz para Toda a Vida. Amo. Estou doido para dar aquele curso. Estou doido, literalmente, de coração. Aquele curso mexeu demais na minha vida. Aí ele vai para o destino. Aí ele fala que o pai tem que identificar o destino. Eu me sentia ridículo ensinando essa lição, porque eu sei da realidade. Gente, quantos pais empurraram os filhos para fazer petróleo e gás? Petróleo e gás não deu em nada. Me desculpe se alguém fez. Mas porque teve todo um trâmite aí, porque vai dar dinheiro, e todo mundo foi fazer. Alguém conhece alguém ou já fez petróleo e gás? Só para você ter noção. Levanta a mão, por favor. Quem não conhece está esquecido, você conhece. Você conhece alguém que fez petróleo e gás, porque pensou que ia ficar rico nesse país. Aí você sabe o que acontece? O pai não conhece o seu destino e tem que guiar o destino do outro. Injusto, muito injusto. Na minha opinião, muito injusto. É horrível. Você olha para dentro da tua casa e fala assim: para onde meu pai está indo? O meu pai virou, estava me pedindo conselho. Literalmente, gente, conselhos da vida sentimental. Aí ele está falando e ele falou assim: filho, eu estou vindo a você como um pastor. Eu fui orientando meu pai. Eu esqueci que ele era pai, pensei nele como uma pessoa e orientei. Quando chegou no final, ele falou assim: muito obrigado por me escutar, muito obrigado pela orientação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Era eu que devia de estar te orientando. Pai, o senhor precisou de mim, eu estou aqui. Dentro de mim, eu estava assim: é verdade esse bilhete. Só que o que está acontecendo? Nós falimos. A família faliu. Se afastou. Perdeu a sua finalidade. Agora ela é um lugar de apaixonar-se pelo mundo. Agora a família é um lugar de lançar as pessoas para qualquer família. Eu conheço pessoas dentro de igreja que estão felizes de que filho tenha encontrado pessoas com poder aquisitivo. Eu conheço pessoas que falam assim: meu genro é uma maravilha, ganha muito bem. Eu conheço. Que coisa ridícula é essa? Deixará pai e mãe uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Vem de um casamento rachado e tem que ser uma só carne com alguém. Meu irmão, olha a desordem. Por favor, alguém está aqui comigo? Olha a desordem.
olha a bagunça, olha a desorientação. Nós estamos perdendo como igreja num ambiente aonde nós somos orientados pelo Eterno, aonde temos Deus, tem os seus mandamentos, tem a sua intenção em nos usar para os nossos filhos, e nós estamos perdendo. Nós estamos orientando para esse mundo, eles são para a eternidade, você entende isso? Não ponha o mundo na vida do seu filho e depois vá lá corrigir o coração mundano que ele tem. Você está sendo desonesto, você está sendo atrapalhado, você está sendo hipócrita, você não tem no coração o amor a Deus, por isso que você colocou no coração o amor aquilo que você ama, você colocou no coração do seu filho para amar. Não é possível que o seu filho está com você e está amando diferente do que você ama o tempo todo, ele é totalmente oposto a você, não tem nada de você nele, não é impossível, lembra? É impossível, os pais sempre estão nos filhos, por isso que a gente tem que ouvir, a igreja nem vem ouvir. Por isso que a gente tem que ouvir semana passada, nós estamos nos nossos filhos, por isso que você tem que dar ouvido, criatura. Eu ouvi a mensagem, cuidando do Felipe lá fora. Qual é a tua desculpa? Desinteresse, falta de amor, falta de temor. Isso está destruindo você, sua casa, sua família. E não se engane, você verá as consequências disso. E eu não estou te ameaçando, eu estou te alertando. Para com isso. Nós não somos num ambiente de maldição. A Bíblia diz assim, ó, a altivez do espírito precede a queda. Ô, meu irmão, ele está dizendo o seguinte, quem é orgulhoso cai. Então deixa eu te explicar uma coisa. Vem antes o alerta do caminho que você está trilhando. Se eu estou trilhando um caminho, eu tenho que chegar no destino. Se eu estou enfraquecendo Deus na minha casa, eu tenho que colher resultado disso. É óbvio que isso vai se manifestar. Tudo vem à luz. Um casamento que não se sustenta por Deus, vem à luz. Vocês podem fingir. Pode estar aí no dia a dia, pode beijar na boca, na frente de todo mundo. Pode pegar seu filho e falar, olha aqui, o amor do papai. Nunca dá um abraço, nunca dá atenção, nunca brinca, não é intencional, não senta, não ensina a palavra, mas fala que é o amor do papai. Você não está amando seu filho com essa atitude, você está tirando dele o maior tesouro da sua vida que deveria ser Deus. Como é que você está amando ele? Me explica na prática como você ama Deus. Me explique nos hábitos, me explique no dia a dia. Teus filhos vão ter que acompanhar isso. Teus filhos vão te acompanhar faltando culto, pode ficar tranquilo. Seus filhos vão esfriar. Vai chegar a hora deles, eles vão poder escolher e eles não virão à igreja. Pode ficar tranquilo. Ensina, vai ensinando com esse teu comportamento. Pode ficar tranquilo. Vai chegar o dia em que você vai ver teu filho te peitar e falar, eu não quero isso. Eu não gosto de igreja. Inculcar nos filhos. É interessante porque não é ficar falando esporadicamente, é falar sempre. É ser intencional, é sentar, é falar. Só que isso tem que estar na minha vida. De coração, meu irmão, eu queria só que você falasse de Jesus igual você fala do teu time. Para mim já estava suficiente. Ou dos teus hobbies. Porque vocês são tão empolgados de falar dos seus hobbies, eu queria que você faça de Jesus com a mesma intensidade. Já estava suficiente, você não precisa fazer força. É só falar assim, cara, eu vou aplicar a mesma energia que eu amo os meus hobbies em Jesus, que aí teu filho já vai ouvir. Você não faz força para falar dos seus hobbies. Você não faz força para falar do que você gosta. Você não faz força, você está ali. Se sua vida é estudar, você vai falar de estudo. Se sua vida é malhar, você vai falar de malhação. Agora, por que Deus nunca é o assunto? Me encanta a Bíblia, me encanta. Ela tem respostas para tudo. Eu quero te mostrar uma mulher que lutou para inculcar. Sabe por quê? É muito fácil você falar assim, em casa meu marido, pastor, ele é desviado. Na aparência, ele é crente, mas na atitude ele é um desviado. É fácil você falar isso. A pergunta que não quer calar é, e você, que é tão santarrona, por que não faz alguma coisa? Cara, eu estou chegando numa conclusão. Toda aparência de religiosidade esconde problemas familiares. É sério, as pessoas mais
angelicais que eu conheço hoje são de famílias problemáticas. Eu não consigo entender essa lógica. Muita aparência. Glória! Paz, varão! Manto, hein? Ok. Toda pessoa que é muito angelical, eu dou uma olhada para os filhos. Sabe por quê? A sabedoria dos pais, Jesus disse, é justificada nos filhos. Seu filho é obrigado a ser cristão porque você é cristão? Mas odiar a igreja e Deus, ele tem que se converter. Seu filho não é um neto de Deus. Ele não é sobrinho. Sobrinho de Jesus. Meus filhos são sobrinhos de Jesus. Não, meu irmão. Abre teu olho, porque teu filho nasce desviado. Você vai conduzi-lo. Você vai orientá-lo. Agora, você sabe o que acontece com a gente? A gente sempre chega por último. Deixa eu te contar uma coisa aqui para fortalecer a tua fé. Atos, vamos lá? 16. Atos 16, 1. O que está acontecendo ali? Imagina que alguém vai fazer a missão mundial, meu irmão. Vai espalhar o evangelho. Ele poderia levar teu filho para pregar o evangelho, para ser um pastor? Tem alguns que falam assim, Deus me livre meu filho ser pastor. Tem uns que são tão perdidos que falam assim, vai ser doutor. Doutor de quê? Meu filho vai ser médico. Com tanto de Netflix que ele vê? Vai sim, vai ser médico. Amém. Vá para uma igreja que só orar você passa na medicina. Lá deve funcionar. Aqui eu vou te garantir, ele não vai ser não. Atos 16 vai mostrar uma coisa. Paulo vai chegar numa viagem e chegou o momento de escolher alguém para ir com ele. Paulo escolheria seu filho? É prática. Seu filho estaria pronto? Ou você está aprontando seu filho para ele ser um futuro missionário? Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Olha agora, olha o mais aí, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois sabiam que o pai dele era grego. Gente, a ênfase no pai grego e na circuncisão não é à toa. Muito bem. Não é à toa que essa ênfase na circuncisão veio. Sabe por quê? Presta atenção aqui. A Bíblia não traz detalhes que não são essenciais. A Bíblia não é um papo furado, vamos jogar. Então quem é a mãe? A mãe é uma judia, cristã. O pai, um homem grego. Agora olha comigo, eu já ministrei esse conceito aqui, mas tem algo aqui que eu quero trazer para você. 2 Timóteo 1,4. Paulo está falando com Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Próximo. Lembro da sua fé sem fingimento, que é a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Agora, o capítulo 3, verso 14, vai trazer algo muito interessante. Diz assim, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu. E que desde a sua infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. A pergunta que não quer calar, preste atenção. Ele era judeu, porque a mãe dele era judia. Agora, por que não circuncidado? Porque a mãe não ofereceu para ele a religião judaica. Agora, o pai era grego e tinha como base de sua vida a filosofia. O pai era para ter ensinado o filho a pensar, a ser um filósofo, porque o berço da filosofia é a Grécia.
E o pai estava ali naquele momento. Vãs filosofias, você nunca se deparou na carta de Paulo com as vãs filosofias que entraram na igreja. Agora, o que aconteceu? Essa mãe falou assim, deixa comigo. A educação da fé, a fé que sem fingimento, eu que tenho. Então, eu que dou para ele. A mãe peitou. Não estou dizendo briga, me entenda bem. Eu estou dizendo o seguinte, ela comprou a ideia. Se você não tem fé para ministrar o nosso filho, eu que não deixo ele sem ministração. Eu vou entrar na sua frente e vou fazer o seu trabalho. Aí você a mulher fica calada na igreja. Meu irmão, eu queria muito que tivesse uma mulher com boca aberta dentro de casa. Porque olha que mulher forte. Detalhe, cadê o avô? Cadê o avô, cara? Cadê o avô do cara? Gente, cadê os homens? É a mesma coisa hoje, gente. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão, pelo amor de Deus. Dá ou não dá para incutir no filho? Nós temos agora, pai, um Timóteo de 16, 17 anos. Ele não era novo. Não era velho. Era um jovem. Paulo pega um adolescente e fala assim, imagina, André, bato na tua casa e fala assim, me dá o Arthur, que agora ele vai ser pastor auxiliar. Vem cá. Você entendeu? Deu para mapear e deu para ver? Eu chamo um jovenzinho da igreja e falo assim, meu pastor auxiliar agora é esse cara aqui. Tudo que vocês veem na vida dele, pode seguir. Só que Paulo não falou assim, tudo que tem de fé na vida dele, foi porque o pastorzão Paulo botou. Ele falou, não, desde a infância ele ouve. Então vem cá, quem ensinou desde a infância se Paulo conheceu ele com 16, 17 anos? A mamãe, meu irmão. Papai veio falando, de acordo com Sócrates, cala a boca. Na vida do meu filho, nada de Sócrates. Nós vamos falar de Deus. E detalhe, ela não precisou, para formar Timóteo, de circuncisão, de bar mitzvah. Ela não precisou da cultura judaica. Ela foi na cultura do céu. Então vem cá, como é que você não consegue? Eu te dou um desafio, meu irmão. Você precisa chegar para o seu filho, ensiná-lo, orientá-lo, até que ele chegue para você e fale assim, meu pai, eu preciso me batizar. Você precisa explicar para ele o pecado, você precisa explicar para ele o mundo, você precisa explicar para ele o novo nascimento, você precisa explicar para ele o Espírito Santo, e você precisa impor as mãos sobre a cabeça dele e falar, Espírito Santo, vem sobre o meu filho. Porque vem cá, tu vai esperar quanto tempo para que o Espírito Santo seja uma manifestação sobre a vida do seu filho? Você nem crê nisso, né? Esse é teu problema. Nem para você, nem para os seus filhos. É assim que Pedro tinha que ter falado. Não, isso aqui é para essa geração agora. Para todos quantos Deus chamar? Nem tanto. O Espírito Santo vai deixar de ser derramado. Meu irmão, está na hora de uma igreja começar a entender que o poder do Espírito não é para ficar rodopiando na igreja, é para tomar a vida dessa pessoa e ela começar a agir em poder. É para você começar a orientar seus filhos. Eu oro toda noite pedindo ao Espírito Santo, enche a vida do Felipe, eu imponho as mãos e oro e falo, Senhor, vem sobre ele, me dá a consciência de que eu preciso ensiná-lo. Pai, não me deixa cansar, me dá paciência porque está difícil. Deus, o Senhor está vendo essa situação que está complicada, age no coração dele, age na mente dele. Senhor, não deixa ele tomar esse caminho que ele está tomando. Eu já vou ali, meu irmão, mapeando e orando, mapeando e orando, mapeando e orando. Eu não quero chegar por último, eu não quero chegar mongão. Ora por mim, pastor. O que foi? Meu filho. Mas o que tu fez para colher isso? Fez. Quando não fez, fez. Quando a gente deixa de fazer, a gente faz. Fé sem fingimento, que habitou na avó, habitou na mãe, habitou no filho. Uau! Como que isso não é uma fé familiar? Como que isso não é uma fé transferível? Salvação, eu aprendi lá na escola bíblica. É individual. Me prova. Quem te disse isso? A igreja te disse isso. Eu chamei um rapaz e falei assim, tua esposa, cara, o que está acontecendo? Depois ela não sabia, ela estava plantando o desvio do esposo. E o esposo iria recompensá-la. E recompensou, muito bem recompensado. Tua esposa, ele virou e falou assim, pastor, salvação individual. Eu falei, como? A minha Bíblia diz, medita nessas coisas,
aplica-te a elas, porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Falei, não, salvação é transbordante. A tua salvação influencia quem está próximo. Salvação individual, você está dizendo o seguinte, ela que se lasca, eu estou indo para o céu. Não! Você tem que ter choro, você tem que estar desesperado, você tem que falar, minha esposa está se desviando debaixo dos meus olhos e isso me será cobrado porque eu sou a pessoa mais próxima a ela, meu esposo está longe de Deus e eu tenho que começar a me alertar, eu tenho que começar a me bater, eu tenho que começar a incentivar, eu tenho que começar a me desesperar e a começar a orar, começar a jejuar e falar, Deus, aviva a minha casa porque o meu esposo, meu filho estão tudo distante do Senhor, mesmo indo à igreja. Ah, se você fizesse isso, teus problemas familiares não seriam o mesmo, porque você está clamando o Espírito Santo para a consciência de pecado no teu esposo. Você não está brigando com ele. Ah, se você fizesse isso, esposo, falasse, Senhor, minha esposa se desviou, meus filhos se desviaram, perdão. Agora, Deus, faz uma revolução e eu não tenho medo do que eu tiver que fazer, perder por causa dos meus filhos, mas eu não perderei a minha família para o mundo. Ah, se você fizesse isso. Agora está tudo bem, teu esposo se desvia e cá para nós, tem pessoa que gosta de um esposo, uma esposa desviada. Eu só te pergunto uma coisa, que amor é esse que você sente a sua família se você não ama a Deus? Como isso é possível? Qual é o caminho bíblico que você encontrou para casar uma ideia de que você não pode não amar a Deus, pode odiá-lo e pode amar todas as outras pessoas? Da onde vem o amor se Deus é amor? Da onde vem o amor? Você não se relaciona com Deus. Será que você não usa as pessoas ao invés de amar? Será que você não usa das pessoas para se satisfazer e chama isso de amor? Será que você não é conveniente, você não vê lucro ao invés de ver doação? Por exemplo, dá muito trabalho educar um filho e depois o filho vai embora. Mas isso é paternidade, porque é amor, porque a gente se doa por alguém que tem que formar a própria vida. Aí eu lhe faço a pergunta, meu irmão, sério, até quando você vai ficar mentindo para você de que é possível não amar a Deus e amar ao próximo? Não amar a Deus e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você entende o que é isso? O amor sacrificial? Como que eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja se eu não amo nem a Cristo? Tu acha mesmo que eu vou me sacrificar por alguém? Eu falo, amor próprio primeiro. Eu tenho que me amar. Se eu não me amar, quem vai me amar? A mentalidade, cá para nós, o pai de Timóteo, o filósofo, venceu na nossa geração. Porque as filosofias estão entrando nas casas. Mas a fé está passando longe. Hoje, a fé que consiste no Pai é com fingimento. A fé que habita nos filhos é por conveniência, é questão de tempo. Eles não vão se desviar na adolescência porque estão rebeldes. Não, gente. A rebeldia você plantou, alimentou e você vai colher. Quando você permitiu seu filho falar com você de igual para igual. Quando você permitiu seu filho determinar para onde ia. Lá atrás, estou falando de pequenininho. Lá você perdeu seu filho. Não é agora. Agora você só colheu. Você tem que ir para Deus, meu irmão. Você falhou com Deus ao falhar com a sua família. Lembra quando... Meu Deus, que exemplo desviado agora. Quando o Oliver Queen, o arqueiro, ele matava os inimigos lá, né? Os caras do mal. Às vezes não era tão do mal. Às vezes ele matava. Ele falava assim, você falhou com essa cidade. E aplicava a justiça. Com as próprias mãos. Sabe o que é Deus virar para você e falar assim, você falhou com a sua família. Você falhou com a sua casa. Gente, não se engana. Seus filhos não devem seguir os caminhos que eles traçaram. É você que mostrou esse caminho a eles. Não tem outra forma de pensar. Você alimentou eles na rota que você não denunciou a eles o pecado deles. Você cobriu os olhos.
Você está esperando que um milagre aconteça e Deus falando, o milagre é você. Não é maná, é plantio. Você faz e eu abençoo. Deixa eu te falar uma coisa. Corre enquanto é tempo. Deus enviou esse mês para você se alertar. Dentro da tua casa está acontecendo desvio. Deus está sendo desonrado. A sua família vai começar a sofrer consequências por conta disso. Lê o texto todo e depois você vai me entender. Deus não deixará você chamando o mundo de meu amado e permitirá que as bênçãos dele continuem sobre sua casa. Tudo tem limite, meu irmão. Amém?